Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Elber, aquele mesmo ex-cruzeiro que foi procurado nessa atual temporada, né, pela Raposa, em duas ocasiões que eu quero comentar com vocês. E assim, ele vive uma fase realmente muito boa, tá? Para quem acompanhou o Elber aqui em 2014, 15, 16, nem deve acreditar nos números que ele tem tido lá pelo Japão. Inclusive, até o próprio Pep Guardiola elogiou ele em um amistoso que ele jogou muito bem, tá? Entre Manchester City e o Yokohama Marinos, que eu quero comentar então aqui a situação dele com vocês. Além disso, quero falar nesse vídeo sobre algumas atualizações, né? Sobre o mercado da bola do Cruzeiro, além sobre essa opção, e se seria interessante pensar em alguns outros nomes no mercado, como que o Cruzeiro tem visto essa situação, até porque não pode contratar mais ninguém. Porém, com o mercado de transferências encerrado, pode ver algumas boas alternativas em pré de contrato, né? A partir da próxima temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, com certeza me ajuda bastante para continuar, né, produzindo mais vídeos como esse. Antes de darmos sequência aqui em nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, patrocinador aqui do canal, que já mandou várias camisas, né, do Cruzeiro, inclusive essa aqui que eu deixo sempre aqui, né, no vídeo para vocês. Deixa eu tirar aqui com mais cuidado. Enfim, tem várias opções de camisas personalizadas como essa, da atual temporada, saindo a partir de R$ 170, ela com seu nome e o número, e sem ser personalizado por R$ 130. Essa aqui é da temporada passada, daqui 2 semanas, né, 14, 13 dias, já volto pro Brasil com algumas opções aí que chegou lá pra mim da atual temporada, do ano passado, e eu mostro a qualidade para vocês. Patrocinador do canal há mais de 2 anos, né, aqui no Cruzeiro News. Então, para você dar uma olhada, eu vou deixar o link da DG Store aqui na descrição, que você entra lá no Instagram. Por lá tem várias opções de camisas, não só do Cruzeiro, mas também de vários times nacionais, internacionais. E você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então aí, ó, R$ 170, ela com seu nome e o número, como essa aqui. Você fala que veio aqui pelo canal, que você vai ter esses 10% de desconto ainda. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o Elber, aquele mesmo ex-cruzeiro que jogou por aqui, né, durante muitos anos, desde 2011, que ele começa a jogar profissionalmente. Naquela ocasião, 11 partidas, nenhum gol marcado. Aí foi 2012 mais 20 jogos, 2013 mais 22 partidas, 2014 começa o ano até o Campeonato Brasileiro, onde foi emprestado para o Curitiba, passa também por Sport em 2015, onde aí sim começa a ter um bom desempenho. Até porque entre 2012 até 2014 ele havia jogado ali profissionalmente mais de 60 jogos pelo Cruzeiro e apenas 5 gols marcados. Tudo bem, né? Quem que conseguia jogar naquele time de 2013 e 2014, ainda mais sendo um atacante? É impossível, né? Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto, muito difícil a posição que o camisa 7 jogava. E aí foi emprestado para o Curitiba em 2014, não foi bem. 2015 pelo Sport, aí sim teve um bom desempenho, com 55 partidas, 12 gols marcados, e volta para o Cruzeiro como uma das boas alternativas para 2016, né? Naquela ocasião jogou 30 jogos, 4 gols e 1 assistência. Lembro de alguns gols dele contra o Botafogo, né? Também lá no Mané Garrincha. Aí 2017, 39 jogos, 1 gol. Foi campeão também da Copa do Brasil. Ele até que foi importante naquela campanha, entrava no segundo tempo, no lugar ali do Robinho ou do Alisson, né? O Alisson foi melhor naqueles anos, até ir para o Bahia em 2018, sem fazer muita falta também. Porque antes, né, pelo Cruzeiro, não tinha muito espaço, jogou ali 2 anos com mais oportunidades, mas mesmo assim nunca fez 50 jogos, por exemplo, numa temporada pelo Cruzeiro. Não foi as passagens dele marcantes, mas de qualquer forma, ele conquistou aqui pelo Cruzeiro, né? Apenas, deixa eu ver, 2 campeonatos estaduais, 2 títulos do Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil de 2017, inclusive dele jogando algumas partidas. Aí 2018 foi pro Bahia e no Bahia foi muito bem, de 2018 até 2020, inclusive jogou junto com o Gilberto, tá? Quem olha assim pensa que ele saiu do Bahia e foi pro Yokohama Marinos, porque é clubes do mesmo dono, né, do Grupo City. Só que o Bahia só virou dono do Grupo City, um dos times do Grupo City, a partir do ano passado, desse ano, né, no caso. Então não foi bem assim, mas, por exemplo, 2018 pelo Bahia, já começou a jogar muito bem, 56 jogos, 5 gols e 5 assistências. Temporada de 2020, que foi a última dele, 8 gols e 4 passes em 44 jogos, até se mudar lá para o Japão, que desde então sempre teve números muito interessantes. Ó. Primeiro ano dele, 9 assistências, 6 gols em 41 jogos. Ano passado, 8 gols e 6 assistências em 35 partidas. E nesse ano, números melhores ainda, 26 jogos, 8 gols e 7 passes, da temporada que vai ainda ter alguns jogos antes de terminar.
ótima atuação, e o Cruzeiro que já procurou ele em duas oportunidades. A primeira, quando teve especulações do Elber podendo voltar ao Cruzeiro, foi ainda antes do Cruzeiro confirmar o acesso, que foi, assim, já tinha confirmado, só que não tinha acabado ainda a Série B. Vocês vão lembrar que vários nomes foram especulados naquela ocasião, e assim, acho que em outubro, novembro do ano passado foi isso, que ele foi especulado, e novamente em fevereiro desse ano. Por quê? O contrato dele ia só até junho dessa atual temporada, e o Yokohama Marinos, se não estiver enganado, renovou em janeiro, fevereiro. Então demorou bastante para ter essa renovação, e o contrato que ele renovou é bem curto, né, até janeiro de 2024. Ou seja, para faltar 7 meses, ele poder assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, a partir agora de agosto já estaria, né, permitido, agosto, no máximo início do próximo mês, ele assinar um pré-contrato e se mudar de graça a partir de fevereiro para o Cruzeiro, porque não ia perder muita coisa, né, janeiro ali a pré-temporada, mas dependendo poderia até chegar antes, e no pior dos cenários já começaria ali para o campeonato estadual mesmo, para o jogador fazer uma adequação física. Tem 31 anos de idade, joga tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. A grande questão que eu fico é o seguinte, ele jogando muito bem por lá, certamente a equipe do Yokohama Marinos vai oferecer um contrato de renovação para ele, né? Porque fica até surpreso deles esperarem até o último momento de novo para ter essa renovação. E diferentemente do que seria no início do ano, não acho que hoje o Elber chegaria para ser o titular do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já investiu bastante, né, com as chegadas do Arthur Gomes, do Wesley, do Matheus Pereira também, que pode fazer essa função. Talvez, se o Bruno Rodrigues deixar o Cruzeiro para o ano que vem, aí eu vejo que ele poderia ter uma chance como titular pelo lado esquerdo, porque, igual eu falei, não seria aquele Elber de 2015, 2016, e sim dessa atual temporada, com 16 participações em gols em 28 jogos, né? Um desempenho muito bom mesmo do Camisa 7 lá pelo time do Japão. E até deixei essa matéria aqui para vocês também do Guardiola elogiando, né, o Elber, no amistoso que teve de pré-temporada do jogador, entre o Yokohama Marinos e o Manchester City, do mesmo grupo, né, onde ele chamou a atenção do Guardiola, falando que ele tem muita qualidade, muita velocidade. Se não estiver enganado, foi até o Walker, que é um dos laterais zagueiros aí mais rápidos do futebol mundial, e o Elber correndo bastante, né, em cima do jogador. Tá correndo muito mesmo, é surpreendente isso. 31 anos de idade, 1,70 m de altura. E agora eu quero saber de vocês, o que você acha sobre o jogador, se seria ou não uma boa opção para essa ponta esquerda. Vou deixar aqui também um mapa de movimentação pelo site do SofaScore, que dá para ver, né, muito bem a função que ele faz em campo, muito mais como um ponta esquerda mesmo nessa atual temporada. Nota média muito boa, 7,27 lá na J1 League, né, 22 partidas, 22 como titular. Nesse período ele marcou 7 gols, 7 assistências, realmente um desempenho excelente. Uma média de menos de 3 jogos ele marca um gol ou dá um passe. Então o Elber realmente vive uma fase muito boa e pode ser uma alternativa para o Cruzeiro assinar pré-contratos com alguns jogadores já para o ano que vem. É claro, é difícil você fazer essa previsão de mercado, porque acaba que algumas coisas podem se alterar. Como por exemplo, o Cruzeiro pelo menos agora já tem uma certa estabilidade de que assim, não é loucura imaginar o Cruzeiro na Série A do ano que vem. Não é um time que está brigando ali, faltando 2 pontos para entrar no Z4. Graças a Deus não é essa a situação agora do Cruzeiro. E para o ano que vem pode sim ter algumas boas peças. Só que, e se o Cruzeiro vai para uma Libertadores? Aí você assina um pré-contrato com alguns jogadores que você vê e fala, putz, se eu tivesse juntado esses 2 atletas que eu trouxe para o atacante aqui, eu poderia ter contratado, junto com o dinheiro que eu vou ter a mais, um reforço a mais de peso. Então, pode sim acabar se enganando, mas é aquela coisa, né? O Cruzeiro vai ter uma ideia ali de onde que ele vai ficar, até porque um pré-contrato não precisa ser assinado agora em agosto, julho, não é bem assim. Até novembro, dezembro, janeiro, às vezes o vínculo do jogador já acabou e ele está livre antes de assinar, né, esse pré-contrato. O Cruzeiro fez isso até aqui apenas com o Zé Ivaldo, já foi comunicado de forma oficial, o contrato dele até o início de dezembro, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro para se mudar de graça a partir de janeiro do próximo ano. Outro jogador que o Cruzeiro tinha interesse, que era do Atlético Paranaense também, que foi o caso do Léo Cittadini. Se ele continuasse lá no Atlético Paranaense, poderia sim ter um acordo para um pré-contrato a partir do ano que vem, ele se mudar de graça para o Cruzeiro, só que ele foi para o Bahia, né? Então acaba que cancela essa possibilidade. Outro nome foi o Shailon, ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o final dessa atual temporada. É aquela coisa, o Shailon seria muito útil para o Cruzeiro em 2023, mas e para o ano que vem? Como que seria? Então o Cruzeiro, eu entendo, não assinar vários pré-contratos com boas oportunidades que vão aparecer no mercado, até porque o Cruzeiro especulou vários nomes, né? Não foi só o Zé Ivaldo, o Shailon, o Cittadini, teve vários.
o Kevin Gutierrez, jogador que é volante lá do Defensa e Justiça da Argentina. Ele tem contrato só até o final do ano também. Ótima opção para primeiro volante, realmente gostaria bastante. Está faltando aí 6 meses para assinar um pré-contrato. Então, depois eu até posso fazer aqui algum vídeo, né, de jogadores que poderiam chegar para o ano que vem. Vou esperar também o Cruzeiro se definir na tabela o que vai acontecer, se vai ficar no G6, se vai ficar no G8, se vai brigar contra o rebaixamento. Tomara que não é essa a expectativa, mas de qualquer forma dá sim já para pensar em alguns nomes para o ano que vem. E quero saber especificamente desse caso do Elber. Você aceitaria o jogador no Cruzeiro? Não aceitaria? Porque vale lembrar, né? Se fosse aquele Elber lá que teve a primeira passagem pelo Cruzeiro, eu também não acho que seria nada interessante, mas nos últimos anos o nível que ele tem jogado lá no Yokohama, não só pelos números de gols e assistências, né? Mas de desempenho, de participação, vi alguns lances dele aqui, realmente um cara muito interessante mesmo, jogando pelo lado esquerdo, entrando muito dentro da área, me lembrou bastante até o Rafa Silva na Série B do ano passado, e fico surpreso de não ter muitos times no Brasil especulando ele, nem o próprio Bahia com uma volta para uma Série A, ou sei lá, um São Paulo, acho que seria uma boa opção, enfim, não acho que seria loucura, porque os números dele realmente têm sido muito interessantes nesses últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube, que é de 40 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Então, você que está assistindo puder deixar seu like, se inscrever, certamente me ajuda bastante e também, né, continuar recebendo mais vídeos novos como esse. Vou deixar outras alternativas e sugestões aqui na tela final e o link aqui da DG Store para você garantir sua camisa do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!